Queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje estamos reunidos, esta manhã de Quinta-feira Santa, para a preparação dos óleos que serão utilizados nos diversos sacramentos da nossa Santa Igreja. O óleo dos catecúmenos, que é usado no batismo, simbolizando a força do Senhor Jesus, que nos é comunicada para que nós possamos, com Ele, combater contra o mal, fazer crescer o bem no meio da humanidade. O óleo dos enfermos, que é para ungir, fortalecer aqueles que são afligidos pela enfermidade, ou já estão em idade avançada, correm algum tipo de risco de vida. Não é para a extrema unção, mas é para a unção dos enfermos. E o Santo Crisma, que vai ser utilizado no batismo, quando ele é feito sem ainda crisma, pelo sacerdote, pelo ministro ordenado, que batiza e também unge para significar a ligação do batismo da crisma, sacramento de realização cristã. Também é utilizado para a administração da crisma, para a unção das mãos dos presbíteros, constituídos sacerdotes da nova aliança, e para ungir a cabeça dos bispos. E ainda nós utilizamos o Santo Cristo na unção das nossas igrejas, que são dedicadas, sobretudo no altar. Os 3 santos óleos que fazem parte, que acompanham a vida do povo de Deus, nosso Senhor. Nós ouvimos a palavra que foi agora anunciada, e as leituras proclamadas falam que nós somos o povo de Deus. Pelo batismo, pela crisma, nós entramos a pertencer a esse povo. E todos nós iniciamos a nossa caminhada, na qual Deus nos chamará para missões específicas. Nós começamos todos pelo batismo, pela crisma, que fazem de nós membros do Laos, membros do povo de Deus. E pelo batismo, pela crisma, diz a Evangelho, diz a apostólica, Actuositatem, todos os fiéis têm direito e dever de fazer apostolado, como consequência da sua inserção em Cristo, exatamente pelo batismo e pela crisma. Somos todos membros do povo de Deus. E no meio do povo de Deus há, portanto, antes de tudo, uma profunda igualdade, posto que fomos todos resgatados pelo sangue redentor de Jesus. Profunda igualdade. Também uma profunda dignidade. Que não tem origem em nós mesmos, mas tem origem na graça de Deus, que nos elegeu, que nos escolheu, que nos chamou e nos constituiu como povo sacerdotal, uma nação santa, para proclamar as maravilhas de Deus entre os habitantes da terra, a partir de onde nós estamos. Neste povo também diz a fé católica, diz a nossa teologia católica, homens são chamados a se configurarem a Cristo, pastor, cabeça, guia do povo de Deus. Nós representamos, nós sacerdotes,
representamos Jesus como pastor, junto às nossas comunidades, junto a todas as pessoas que procuram a igreja. E nós, como sacerdotes, somos responsáveis pelo trabalho de comunhão, pela unidade de toda a igreja, aqui das nossas comunidades. E essa unidade inclui também o mistério da reconciliação, que caracteriza o sacerdote, esse trabalho, esse ministério da unidade, da reconciliação. Por isso, somos nós, sacerdotes, que presidimos a Eucaristia, e também somos nós, os instrumentos de Deus, os instrumentos de Cristo Jesus, para reconciliar os pecadores que querem realmente se aproximar de novo do Senhor, a forma mais intensa, inclusive pela Santa Eucaristia, pela Santa Comunhão. E exatamente porque nós somos ministros da unidade, da reconciliação, é que nós presidimos a Eucaristia. E nós também administramos a penitência da absolução sacramental em nome de Cristo e da Igreja. E o fato de o presidente da celebração ficar atrás do altar é muito significativo, porque ao redor do altar estamos todos. O altar é Cristo, é a rocha firme e segura sobre a qual está construída a nossa vida eclesial. Nossa festa de fundamento de Jesus, que é a razão de ser da nossa vida e da nossa adesão a Deus. Todos estamos ao redor, porque todos somos o corpo místico de Cristo. Mas o presidente, hoje somos muito numerosos, vamos estar à frente com vocês. Mas quando presidimos, nós ficamos atrás, para lembrar que a igreja é o corpo de Cristo, mas Cristo transcende a igreja. Ele é a cabeça da igreja. Como várias passagens do Novo Testamento lembram, que inclusive na sua ascensão Cristo foi colocado sobre a igreja, como cabeça, a qual devemos todos estar ligados, e a cabeça que deve orientar e dirigir todas as atividades do corpo. Por isso, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia nós devemos entregar ao Senhor nossa ação de graças de uma forma mais intensa, porque nos associou a Ele. Eu me lembro de ouvir uma reflexão de alguém que dizia assim: nós, enquanto sacerdotes, somos para a igreja, e enquanto cristãos, e com todos os cristãos, com toda a igreja, somos para o mundo, como sacerdotal, anunciado, designado para anunciar as maravilhas do Senhor, para propor aquilo que é o pensamento do Senhor, aquilo que é a vontade de Deus, para chamar todos à conversão, à aproximação de Deus. Como povo de Deus, somos todos designados para isso. E no centro da comunidade eclesial, nós pastores estamos para animar, para fortalecer, para estimular exatamente a vivência de todos, a partir também da nossa própria vivência. Hoje nós somos convidados a olhar com atenção maior para a própria pessoa de Jesus e aprender com Ele. Nós ouvimos na primeira leitura e no Santo Evangelho, que na verdade é o mesmo texto do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor me consagrou, o Espírito do Senhor me enviou para levar uma boa notícia para os pobres materiais, sim, mas o Papa Francisco tem lembrado nisso no seu pontificado que não há apenas a pobreza material,
todo ciclo de pobreza, e nós somos levados como enviados para levar uma boa notícia para os pobres, anunciar a misericórdia do Senhor. Eu me lembrava que eu falava assim: misericórdia do Senhor. Ele disse: Deus não se cansa de ter misericórdia. Nós aqui nos cansamos de pedir misericórdia. Nós podemos ter confiança para nos aproximar dele. Com certeza ele vai nos acolher. Queridos irmãos e irmãs, lembrando do Evangelho do domingo de Ramos e da Paixão, eu destaco duas coisas que devem estar presentes na vida de todos nós. Dois gestos carregados de sentido. Aquele que nós chamamos de bom ladrão, na cruz, ele tinha consciência de ser um grande pecador, não se desesperou como Judas. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E recebeu Jesus a resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se há algum pecado presente na nossa vida que mata o nosso relacionamento com Deus, nós podemos, inspirados nessa atitude do tal bom ladrão, também dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, não me abandones. Com certeza Ele nos estenderá. E se nós talvez tenhamos fraquejado em alguma coisa pela qual nós negamos Jesus, não tanto pela nossa palavra, mas quem sabe pelas nossas atitudes, nós podemos também nos inspirar no apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E depois que o galo cantou, Jesus o procurou com o seu olhar. E o olhar de Simão Pedro se encontrou com o olhar de Jesus. E Pedro, que era amigo de Jesus, sentiu a dor de ter traído Jesus. E chorou amargamente. O olhar de Jesus não era o olhar de recriminação, era o olhar de misericórdia. Depois Jesus parasse então professar grande vezes sua amor por ele. Tu me amas mesmo, tu me amas mais que os outros, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então hoje nós podemos inspirar aí. Se talvez sejamos sendo tímidos, desinteressados, acomodados, hoje é o momento em que nós reafirmarmos a nossa adesão a Jesus, a nossa adesão ao Pai de Jesus, por intermédio dele. Ele veio anunciar a boa nova aos pobres, veio sanar os corações feridos, veio dar vista aos cegos para chegar às maravilhas de Deus e o desígnio que o Senhor nos apresenta e para o qual nos chama. Ele veio para anunciar o mundo de graça, que segundo o Papa Saudoso João Paulo II, é todo o tempo que começou a encarnação do Verbo e vai até a volta do Senhor. Não é um ano de 365 dias, mas é um ano que é um tempo começou e só terminará na parousia, quando Deus está vitorioso. Pensamos, irmãos e irmãs todos, que o Senhor conceda para nós nesta Semana Santa a graça do revigoramento da nossa fé, a graça de uma adesão mais profunda a Jesus Cristo, que Ele toque o nosso coração, às vezes endurecido, até pela acomodação que nos atinge às vezes, que Ele nos dê essa graça, que nós possamos viver esta Semana Santa como um momento novo da nossa vida, não mais uma Semana Santa, não mais uma Páscoa, mas como o início de um novo tempo para nós. E sejamos nós, sejamos fiéis cristãos das nossas comunidades, sejamos sacerdotes, assinalados pelo sacramento da ordem, sejamos todos nós portadores da mensagem do Senhor.
que é mensagem de esperança, não de desespero. Sejamos portadores da mensagem do Senhor, que é mensagem de alegria, como lembrou hoje o Santo Padre Francisco, também na sua homilia, que nós possamos nos inspirar em Jesus em primeiro lugar. Mas se nós acharmos que Jesus é muito grande, porque também é Deus, nós podemos olhar para os santos, conforme nos lembrou Bento XVI, da Porta Fidei, chamou-nos a olhar o testemunho de fé dos santos e habitar a sua vida, o seu exemplo. Possamos nós fazer isso. E nós possamos também, com muita alegria, olhar para o próprio testemunho que o nosso Santo Padre Francisco tem nos dado, em gestos simples que ele tem realizado, mas que tem tocado o coração das pessoas. Ainda ontem eu vi uma pessoa que contou, uma mãe de família, disse que seu filho trabalha numa empresa, uma grande empresa, forte, e muitos lá são indiferentes, são descrentes, e sabem que o filho dela é cristão católico. E aí ele ouviu de muitas pessoas ali, seus companheiros e companheiras de trabalho, dizer assim: mas olhando esse Papa, dá vontade de a gente também se envolver, fazer alguma coisa para a gente também aderir. Vejam como o testemunho realmente mexe com as pessoas, que às vezes são gestos simples que nós podemos e devemos fazer em todas as comunidades que já precisando, comunidades paroquiais, as pequenas comunidades eclesiais, que estão dentro das paróquias, as diversas capelas, comunidades, gestos simples que mostram para as pessoas que elas são amadas, que elas são queridas, que façam crescer uma